Que bom mais uma vez nos encontrarmos aqui nesse momento. Eu quero de já pedir a Deus que abençoe o seu dia. Hoje vai ser um dia de bênção nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vai cuidar de você e de mim. Mas para isso, nós precisamos refletir aqui nos cuidados dele lá no passado, para que essa esperança reacenda em nossas vidas. O contexto de hoje está aqui no livro de Marcos, capítulo 8 e o verso 22. Leia comigo. Diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? Esse, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Hoje, o milagre trata-se de um cego que fora levado até Jesus. Ele rogava que o mestre lhe tocasse. Jesus, de certa forma, já era bem conhecido por seus milagres e por onde caminhasse. Alguns podiam enxergar a esperança em pessoa, ao menos um toque, um comando, uma ordem, não sei, alguma coisa as pessoas buscavam daquele que manava a vida. Jesus e os discípulos acabavam de chegar de Magdala. O milagre realizado nessa ocasião relembra em muitos aspectos o mesmo que sucedeu com o surdo-mudo lá em Decápolis, não muito tempo antes. Está no livro de Marcos, capítulo 7. O verso 23 aqui de Marcos diz que Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para a aldeia. Temos aqui duas razões para isso. Primeiro, Jesus queria evitar a publicidade. Segundo, ajudar com que o cego compreendesse que Cristo estava para fazer por ele e para que ele se concentrasse nisso. Apesar de vários milagres que já destacamos aqui e tantos outros que vemos na palavra de Deus, relativamente ao seu ministério, Jesus não realizou tantos assim, visto que os milagres tinham um propósito em seu fim. E a maioria deles foram realizados em meio a uma população pagã. Jesus aplicou saliva aos olhos do cego e logo o questionou: Vês alguma coisa? Essa é a única ocasião em que se registra uma pergunta por parte de Jesus em seus milagres. Talvez o propósito seria robustecer a imperfeita fé daquele homem. Logo, quando passou a enxergar, ele disse: Vejo os homens como árvores. Também notamos aqui que Jesus realiza esse milagre de forma fracionada em duas partes. Não vemos aqui uma razão aparente para isso. No entanto, há de se considerar que quando aquele homem recuperou parcialmente a visão, aumentou a sua fé e esteve disposto a crer que Jesus podia restaurá-lo completamente. Assim acontece conosco. Não é do nosso jeito, ou muito menos na hora em que nós queremos. Deus está no controle e Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez hoje Jesus tenha que trabalhar um pouco mais a sua fé, sua paciência, e talvez o modo de você passar a acreditar mais nele seja de forma diversas. Mas quero lembrar algo para você. Não fique esperando um milagre para o conhecer. Aliás, com Deus não se barganha nada. Não estou tratando aqui de uma fé baseada no faça para mim que eu faço para você. E muito menos de um cristianismo hostil, mercantilizado, ou algo que tenha que ver com prosperidade.
Isso é diabólico e nada tem que ver com a palavra viva de Deus. Cristo somente estava trabalhando a fé daquele homem, assim como ele quer trabalhar a nossa também. De modo perfeito, era o modo em que aquele cego passou a ver agora. De modo perfeito, é o que Jesus quer fazer em nossas vidas. Fazer-nos enxergar a nossa real condição, nossa necessidade de ver que somente Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E assim aquele que era cego foi-se embora para sua casa. Hoje eu quero pedir a Deus que restaure sua vista, seus olhos espirituais, para que eu e você tenhamos a convicção desse Deus de misericórdia, que nos ama e quer nos salvar. Podes ver-me? Consegues enxergar-me? Ainda não? Então recorra a Ele e que seja abençoado o seu dia. Querido Deus, abençoa esta pessoa, este filho seu que nesta manhã, neste dia, precisa enxergar, Senhor. Precisa abrir os olhos espirituais para reconhecer a sua condição. De igual modo, eu também preciso. Eu clamo a Deus que nos abençoe nesse dia. Nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém, Senhor.